Seja bem-vindo à programação da Debra Jundiaí. Desde já quero louvar a Deus pela sua vida e espero que você seja tocado por Deus através deste meio de comunicação. Se inscreva em nosso canal. Um abraço do seu amigo, Pastor José Carlos de Lima. Fique agora com os louvores. Que Deus te abençoe. Está Jesus também. Estende a sua mão sobre nós. Ei, Geraldo. Se me rapaz. A face adorada de Jesus.
quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Permaneceremos em fé. Se exércitos se virem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Fique agora com uma porção da palavra de Deus. Abra o seu coração, pois hoje Deus tem uma palavra de vida para você e sua família. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa escola de obreiros, que é um trabalho visando mais a questão ministerial. É lógico que é uma palavra geral para todas as pessoas, mas a gente está com esse tema. Nós tivemos no primeiro mês, o que seja, nosso primeiro tema foi o valor do ministério, e nós agora estamos com o tema como ser um obreiro aprovado por Deus, baseado em 2 Timóteo capítulo 2 e verso 15. E nós fizemos cada assunto, nós dividimos em 4 tópicos, que é exatamente os 4 dias do mês. Significa que os nossos ensinamentos são sempre nas sextas-feiras, e o mês tem 4 sextas-feiras. Se tiver um de 5 também não atrapalha em nada. Então aqui nós vamos ler aqui o nosso tema, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Meus amados irmãos, veja bem, no primeiro tópico nós colocamos sobre este tema, nós colocamos aqui o número 1. Ser um obreiro aprovado por Deus é ter as características do próprio Jesus. Nós ministramos esse ensinamento, e depois o segundo foi o pastor Miqueias, que ensinou sobre como ser um bom obreiro, andar como Jesus andou, né? E hoje o nosso tópico é como ser um obreiro aprovado por Deus, ser reconhecido pelos homens. E o versículo que nós tomamos por base é 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. E eu acrescento também na leitura o verso 2, porque faz parte do mesmo assunto. Então diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. E Paulo divide aqui em 2 aspectos a questão da consideração dos homens que irão fazer as avaliações acerca da vida do ministro. E quando eu falo ministro aqui, eu quero falar do ministro cristão, do ministro de Cristo, como ele diz aqui, que os homens os considerem como ministro de Cristo. E o que é ser um ministro de Cristo? Eu fiz aqui algumas considerações. Segundo o grande teólogo O.S. Boyer, ministro é aquele que está incumbido de uma função. É aquele que está incumbido de uma função. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente refletir sobre esse estar incumbido. Quer dizer, significa dizer que você está naturalmente convocado para um trabalho.
Você está incumbido de fazer um trabalho. Essa incumbência é de todos nós. Quando Paulo escreveu esse texto, ele estava referindo a ele e a Apolo. Se você conferir o contexto, você vai ver que ele estava referindo a ele e a Apolo. Mas isso vale para todos os obreiros, para todos os tempos, para todos nós. Então é importante, e aqui eu quero analisar sobre como ser um ministro de Cristo. A palavra ministro sugere alguns aspectos. E eu quero falar aqui apenas 3 aspectos de um ministro de Cristo. E aqui eu não quero misturar as coisas, porque não quero falar de ministro do governo, nem outros tipos de ministro, mas estou falando de ministro de Cristo, ministro evangélico. Aqueles que pregam a palavra de Deus e que, naturalmente, através dessa palavra pregada, ele faz uma obra para Deus, ele liberta as pessoas, ele traz as pessoas aos pés de Cristo e assim por diante. Então ele está incumbido de uma função, de fazer alguma coisa para o Senhor. Então eu coloquei aqui sobre alguns aspectos. Eu coloquei primeiro o caráter. O caráter que ele inclui índole, firmeza e feitio moral. Então veja bem, a palavra índole, ela sugere algumas virtudes importantes. Não dá para se falar de todas, porque o nosso tempo sempre ele é limitado, mas ela sugere, em primeiro lugar, honestidade, porque quando a pessoa tem uma índole cristã, uma índole de um ministro de Cristo, ele deve, em primeiro lugar, ser honesto. E a Bíblia recomenda isto de uma forma clara, de uma forma importante. Em Romanos capítulo 12 e verso 17, nós encontramos aqui, e eu quero até ler esse versículo, porque naturalmente nós estamos ensinando, e quando a gente ensina, a gente tem um estilo diferente de quando a gente está pregando, né? Então, quando a gente está pregando, a gente prega em cima de um tema e a gente adere àquele tema, todos os assuntos que estiver dentro do contexto. Porém, quando a gente ensina, eu tenho esse estilo, eu gosto de ensinar conferindo as próprias leituras que a gente cita como base daquilo que a gente está ensinando. Então, aqui sobre honestidade, nós encontramos em Romanos 12 e 17 a palavra: e ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quando se fala de procurar, significa dizer que é necessário que se empregue esforço e se empregue dedicação. Ninguém procura uma coisa simplesmente pelo simples olhar. Quando a gente procura algo, é porque a gente está preocupado com aquilo, a gente está sentindo necessidade daquilo. Então, quando a gente procura, aqui como diz, procurar ser honesto, é que a gente quer um povo liberto, um povo abençoado, um povo que possa a gente confiar, e os homens também de fora, quer dizer, o povo de fora confiar. Porque aqui o nosso tema é ser aprovado pelos homens, ser reconhecido pelos homens. Então veja bem, 1 Pedro também, aqui eu quero apenas ler mais esse versículo para reforçar essa sugestão de honestidade que a Bíblia fala, e é importante. 1 Pedro 2 e 12, aqui fala o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então veja bem, o apóstolo Pedro, ao ensinar, ao escrever a sua epístola geral, que é chamada de epístola geral, porque ele não dirigiu a uma igreja e nem a uma pessoa, mas ele escreveu àqueles que estavam dispersos na Capadócia e outras regiões. Mas ele diz aqui sobre a questão da honestidade, como ela deve ser pontuada na vida do obreiro, aliás, na vida de todos. Mas quando a gente está falando de obreiro, a gente acentua a responsabilidade a mais, ou um pouco maior, para aqueles que são chamados ministros de Cristo, para aqueles que são chamados obreiros, para aqueles que desejam o episcopado. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quer dizer, a obra é excelente. O desejo é importante. Então não adianta você fazer uma coisa sem ter desejo. Quando você faz uma coisa sem desejo, você faz simplesmente pela obrigação. Isso não é muito bom. Quando você faz com desejo de apresentar o seu melhor, então isso ficará bem feito. Ainda que você, pelas suas limitações, você não consiga fazer o máximo, mas o que você fizer, você faz com alegria, você faz com especialidade. E isso é muito importante. Então a honestidade, ela é indispensável na vida de um ministro de Cristo. Então ele deve ser honesto em primeiro lugar. Que aqui nós estamos falando da índole, daquilo que a palavra sugere como ministro. Primeiro é a índole. Então, veja bem, e nesse ponto é que nós temos que pensar exatamente nesta virtude chamada honestidade. E a honestidade, ela é uma virtude muito importante e que faz parte da vida do obreiro, a vida da pessoa que se dedica à obra de Deus. Então isso é maravilhoso. E tem vários outros textos na Bíblia que reforçam esse assunto, mas não é aquilo que a gente vai falar a vida inteira. A gente apenas está destacando esses pontos, que é muito principal para a gente poder entender as coisas com mais entusiasmo, com mais dedicação e assim por diante. A segundo aspecto que eu quero falar é sobre a firmeza, porque quando nós falamos de caráter, nós estamos falando de índole, de firmeza, que é o sinônimo da palavra caráter. Então a firmeza, ela é uma atitude que ela traz para nós segurança. Quando a pessoa tem uma firmeza numa decisão, uma firmeza num propósito, uma firmeza num desejo que ele quer fazer, então ele tem naturalmente, ele tem estabilidade, e essa estabilidade gera nele confiança. Então a firmeza é muito importante. Quando Deus falou com Josué, quando depois da morte de Moisés, tinha que ter alguém para continuar liderando o povo. E a pessoa mais importante naquela época era Josué. E por que era Josué? Porque Josué havia andado com Moisés a vida inteira, era o servidor de Moisés e havia aprendido muita coisa. Josué, naturalmente, já com os seus 60 e poucos anos, naturalmente, mas Deus chama ele. É interessante a gente pensar, Deus chamar uma pessoa com 60 anos. Alguém pode falar, eu já estou velho, não quero mais ministério. Ministério não tem idade. Moisés foi chamado com 80. E depois de 80 ainda viveu mais 40. E fez um grande trabalho para Deus. Josué foi chamado possivelmente aos 60, ou mais, um pouco de 60, porque quando ele saiu do Egito ele já tinha mais de 20 anos. E 40 anos eles andaram no deserto. Então, ele já tinha aí os seus 60 e poucos. Mas mesmo com essa idade,
O que Deus falou para ele? Veja bem, Deus falou para ele, que está lá em Josué capítulo 1, verso 9, como eu disse há pouco. Eu gostaria de fazer essa leitura para a gente fixar melhor o nosso raciocínio daquilo que nós estamos ensinando. Então, veja bem, é um versículo que a maior parte dos crentes conhece de cor, porque são textos mais lidos, mais pregados, pela questão das suas expressões, do que eles dizem. Então diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, por onde quer que o obreiro de Deus andar, Deus está com ele. Às vezes nós temos aqueles pensamentos que Deus só está com a gente na igreja. Não, irmãos, de jeito nenhum. Deus está conosco 24 horas e 6 segundos por dia. Então não tem como você pensar que Deus só está na nossa reunião, no nosso ajuntamento. Até porque se fosse assim, agora na pandemia nós estaríamos sem Deus, porque Ele não pode se reunir. Mas Deus, Ele está conosco aonde quer que a gente andar, aonde quer que a gente estiver. Ele está conosco. Essa é uma das coisas daquilo que é a nossa firmeza. O caráter do ministro é firmeza, é ser firme. Primeiro é a índole, né? E depois é a firmeza. A firmeza, ela nos traz estabilidade, para a gente não vacilar. A Bíblia diz que Deus não deixa vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Então nós não podemos andar vacilando, andar indo e voltando. Não, a gente tem que ter uma decisão, uma firmeza. E nessa firmeza, Deus, Ele nos dá condições de vencer na vida, de vencer nas lutas, de vencer nas dificuldades. É lógico que todos nós temos dificuldade, são muitas dificuldades, tanto na parte financeira, na vida secular, como mesmo na parte ministerial. Mas quando nós temos essa firmeza, então nós podemos ser considerados como coluna, como baluarte. A Bíblia fala que Tiago e Pedro e João, eles foram considerados como colunas da igreja. Colunas é aqueles que sustentam, é os pilares que sustentam a construção. Então, quando se fala de colunas da igreja, são pessoas que eram firmes, porque você não vê uma coluna balançando ou se dobrando, ela é firme. Então a firmeza é muito importante na vida ministerial. E se as pessoas não tiverem essa firmeza, ele não consegue vencer. E dúvida ele pode ter, sim, porque a dúvida ela é uma questão que muitas das vezes a gente não consegue se livrar dela. Mas mesmo na dúvida, o salmista diz: no dia que eu temer, hei de confiar. Então parece um contrassenso falar do dia que eu temer, hei de confiar. Parece até um contrassenso, mas é uma verdade, porque é exatamente aí que você precisa mostrar a sua firmeza, mostrar o seu caráter, mostrar a sua índole, mostrar o seu desejo, aquilo que você tem dentro de você, porque o que nós temos dentro de nós, ele é revelado pelas nossas ações, né? Existem pontos na nossa vida que eles ainda podem até ser escuros e até você mesmo não enxergá-los, mas quando você é firme, você tem condições de permanecer e também de ser exemplos para outras pessoas que precisam de você, porque nós vivemos assim, vivemos uns pelos outros. E assim é que Deus formou a igreja. A igreja, ela é formada de muitas pessoas, mas ela é considerada como um só corpo. Então você faz parte desse corpo, eu também faço parte desse corpo, nós fazemos parte desse corpo. Então a firmeza é muito importante.
quando você tem a firmeza, você tem a confiança, você tem a convicção. E isso traz para você estabilidade. E a terceira coisa da índole é feito moral. O que é feito moral? É quando você, naturalmente, comprova a sua moral pelo que você, naturalmente, é. Então, sobre esse feito moral, nós encontramos em Mateus capítulo 5 e o verso 20, e Jesus deixou uma observação aqui para os seus discípulos, que ele estava naturalmente ensinando, mas ele disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Uma palavra parece que até um pouco dura, um pouco difícil de entender. Mas o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando da moral. A vida da moralidade, porque a lei não mudou a moral, a lei mudou a lei cerimonial. As leis cerimonial, Jesus cumpriu com elas na cruz, mas a lei moral continua. A mesma Bíblia que fala no Antigo Testamento não matarás, fala também no Novo, não matarás. A mesma Bíblia que fala no Antigo Testamento não adulterarás, ela fala também no Novo, não adulterarás. Então, a moral, ela tem que permanecer. Tanto que quando chega no verso 48 do mesmo capítulo, Jesus diz: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quando você lê esse versículo, você não consegue entender. Uma vez eu perguntei na igreja se a gente conseguia ser perfeito igual a Deus. Muitos falaram que não. Eu falei, então Jesus errou aqui. Mas por quê? Você tem que olhar o contexto do que está escrito. Aqui quando Jesus está falando da moral da pessoa. Então isso é importante. São feito moral que faz parte da nossa índole. Quando você tem isso dentro de você, você naturalmente tem condição de suportar qualquer tipo de tentação. Como José no Egito suportou aquela tentação. E tantos outros que têm suportado. Porque você tem algo dentro de você. E isso é sustentado pelo próprio Deus quando você tem esse desejo, quando você tem essa índole. Então isso é importante, meus irmãos. É muito importante. Nosso tempo está se passando e eu quero falar mais alguns aspectos sobre a questão de que a palavra ministro sugere. Eu falei apenas da índole, mas eu quero falar também da dignidade. O que é dignidade? O que é ser digno? Eu quero falar sobre se você ser digno da função que você ocupa. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o verso 11, eu também vou ler o 12, diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, pedindo, rogando, para que você tenha dignidade. A dignidade é algo tão importante, e aliás, nós encontramos lá em Apocalipse, sobre quando os anciãos, quando os anjos e aqueles 4 animais, todos eles glorificavam a Deus pela dignidade do Senhor Jesus. Então está escrito no capítulo 5 de Apocalipse, no capítulo 5 e o verso 9 diz, mas antes do 9 eu quero ler o 8, que diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro cheia de incenso,
que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Então veja bem, a dignidade de Cristo é reconhecida nos céus, é reconhecida na terra e até no inferno, porque os demônios são obrigados a confessar. Então, meus amados, veja bem, Jesus cumpriu o seu ministério com dignidade, cumpriu o seu sacrifício, ele se doou, ele se deu por nós, ele se deu pela igreja, ele se doou. Então ele no céu é considerado digno de receber honra, digno de receber glória. Por quê? Porque ele fez com dignidade, não fez revoltado. Às vezes tem pessoas que se revoltam por qualquer coisa. Irmão, não faça isso. Nós somos servos de Deus, somos obreiros de Deus. Nós passamos por dificuldades, sim. Nós temos nossos problemas emocionais. Muitas das vezes está desgastado o nosso emocional. Mas vamos fazer as coisas com dignidade. Porque quando a gente chegar no céu, nós vamos então receber de Deus a aprovação daquilo que nós fizemos. E aqui na terra nós precisamos ter o reconhecimento das pessoas para que nós possamos ter o ministério abençoado e ser digno daquilo que nós fazemos. Então aquilo que você ocupa, a sua função, faça com dignidade. Se é um cooperador, seja um cooperador digno. Você é um diácono, seja um diácono digno. Você é um presbítero, seja um presbítero digno. Você é um evangelista, seja um evangelista, um ministro digno. Um pastor, uma pastora, uma missionária, um missionário, um evangelista. Seja digno naquilo que você é e naquilo que você faz, para que você possa ser considerados pelos homens como ministro de Cristo, como diz aqui a palavra. E a última parte dessa característica do ministro que eu quero falar é sobre a ação. O que é ação? Ação é atos, feitos e obras. Então, Paulo diz, aliás, está no nosso, na nossa palavra de boas-vindas, na nossa anticapas, ou antipágina, nós temos lá, partindo desse versículo: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Então a ação é muito importante. Por quê? Porque se Paulo não tivesse plantado, Apolo não tivesse regado, não havia crescimento. Tem pessoas que ficam a vida inteira sem fazer nada e quer que a obra cresça. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. Isso nunca vai acontecer. Se você não evangeliza, se você não busca Deus, se você não convoca a igreja, como que a igreja vai crescer? Se você não ensina o que tem que se ensinar para a igreja, como que a igreja vai crescer? Então isso é necessário. É necessário. Eu plantei, disse Paulo, e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quando você planta, quando você rega, aí Deus dá o crescimento. Mas se você não plantar, não tem como crescer uma planta quando ela não é plantada. Não tem como crescer uma planta quando ela não existe. Então, por favor, vamos pensar, vamos refletir sobre a nossa chamada, sobre o nosso ministério. Então agora a segunda parte do versículo é: e despenseiro. O que é despenseiro? Essa palavra hoje ela não é muito usada. Não é usada porque ela tem mudado um pouco o seu conceito. Mas no conceito bíblico, o que é despenseiro? É aquele que tomava conta da despensa. E aqui nós vemos que o dicionário diz: é aquele que distribui os dons da munificência alheia. Munificência também é uma palavra que a gente praticamente não usa. São palavras que quase nós não usamos. Mas o que é a munificência alheia? É a dispensa, é que você, naturalmente, quando você é um despenseiro, você é um administrador
dessas coisas que naturalmente se inclui na vida de um despenseiro, que é aquele que alimenta uma casa, uma família, um sistema. Quer dizer, hoje essa palavra é mais usada como mordomo ou governanta, no caso de quando é uma mulher, quando é feminino, fala governanta. E hoje não é muito conhecido como despenseiro, mas no sentido bíblico, Paulo fala que nós devemos ser despenseiros dos mistérios de Deus, dos mistérios. E a palavra mistério, ela é algo escondido. Você pensar nisso, é algo que está escondido, mas você, através da sua vida de oração e de dedicação, você pode revelar isso às pessoas. Então a palavra mistério é importante. Então a palavra despenseiro, ela traz para nós uma conotação de responsabilidade. E por que fala da munificência alheia? Alheia significa dizer que não é sua. As coisas que você tem, nesse sentido, não é sua. É de Deus. Deus depositou em você. Deus colocou em você. Agora você tem que saber administrar. E se você souber administrar, então você vai ter a aprovação de Deus e também das pessoas que estão ao redor de você. Você faz uma coisa, quando só você acha que aquilo foi bom, você não tem aprovação de ninguém. Agora, quando Deus acha bom, quando o povo acha aquilo excelente, então você está tendo a aprovação de Deus, e você é um obreiro aprovado por Deus, quando você tem a aprovação também das pessoas que estão ao redor de você. Então isso é importante sobre isso. E o que um dispenseiro precisa, meus irmãos? O que um dispenseiro precisa? Em primeiro lugar, ele precisa da chave da despensa, porque se ele não tiver a chave, como que ele vai entrar na despensa? A despensa é um lugar onde se guarda os alimentos. Como que ele iria entrar? Sobre isso nós vemos que Jesus, ele diz lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, verso 19, falando sobre a pessoa de Pedro, ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Então isso é uma coisa tão profunda e importante, porque se você associar esse versículo com o versículo 13 do capítulo 23 de Mateus, o que diz lá? Lá nós vemos que Jesus, ele estava censurando os escribas e fariseus. E no verso 23 de Mateus, e o versículo 13, o que é que Jesus disse? Eu vou ler para a gente poder entender melhor. Eu vou ler aqui para que a gente possa melhor entender o que Jesus estava aqui fazendo, meus irmãos. Mateus capítulo 23, verso 13. Então a palavra de Deus diz aqui, eu estou tendo um pouco de dificuldade, mas vou chegar lá. Fique tranquilo, que antes da meia-noite a gente chega. Então veja bem, Jesus censurou os fariseus dizendo: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Então veja bem, essa chave estava exatamente com os fariseus, mas como eles não deixavam o povo entrar, Jesus pega e dá para a igreja. Isso é importante. Jesus pega essa chave que estava com os fariseus e dá para a igreja. Falou: eu vou te dar agora a chave do reino dos céus. Você que tem que abrir a porta. Então isso é importante, irmãos. Aí você entra na despensa de Deus e você vai administrar as coisas de Deus para o povo. Ser dispenseiro dos mistérios de Deus é isto. É você mostrar para o povo a vontade de Deus e o que Deus tem para o povo. É isso que é necessário. Então, meus amados irmãos, vamos refletir sobre
este assunto tão importante que Jesus pega a chave da mão dos fariseus e entrega para a igreja. Falou, agora é vocês que têm que prosseguir administrando os mistérios de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Os fariseus eram tão estudados, os discípulos eram pescadores. Agora Jesus pega a chave da mão de um doutor, que era doutor da lei, vários doutores, os fariseus todos eram doutores, e entrega na mão do pescador e fala, eu estou te entregando a chave para você abrir as portas, porque a porta está fechada. De fato estavam fechadas. Por que estavam fechadas? Porque os fariseus não entravam e não deixavam o povo entrar. Jesus tomou a chave, entregou na mão de Pedro e falou, agora você abre a porta para o povo entrar. E foi o que Pedro fez. No dia de Pentecoste, Pedro abriu a porta para entrar. Naquele dia, só naquele dia, quase 3.000 almas. E lá na frente, os judeus, aliás, para os judeus. E lá na casa de Cornélio, Pedro abriu a porta para que os gentios entrassem. E a igreja hoje é formada das mais diversas pessoas da face da terra. Todas as nações do mundo, como diz lá em Apocalipse, onde nós já lemos. Jesus cumpriu com dignidade o seu ministério, porque ele comprou para Deus povo de toda língua, raça e nação. E hoje a igreja ela é composta de todas as pessoas do mundo. Elas não são todas as pessoas do mundo, mas ela é composta de todas as pessoas do mundo. Então Pedro abriu a porta porque Jesus deu a chave. Então o dispenseiro ele precisa ter a chave da dispensa. E Pedro recebeu essa chave, que até hoje nós temos ela. Glória a Jesus por isso. Então, meus amados, é importante que nós possamos pensar assim. E Jesus, ele concedeu essa chave para a igreja. Meus amados, as horas estão se indo e agora eu quero falar do último aspecto do que eu marquei, lógico. Tem vários, mas marquei apenas aqui do dispenseiro, eu marquei só 2 porque o tempo não seria totalmente suficiente para dizer mais. Primeira coisa é a chave, como eu já disse. A segunda coisa que eu marquei aqui, o segundo aspecto, é o conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser um conhecimento nutricional. O que é o conhecimento nutricional? É você conhecer os alimentos, alimentar as pessoas de uma forma que elas possam ter saúde, ter vida, ter alegria. E aqui, como nós estamos falando de coisas espirituais, mas que está sendo naturalmente colocada no aspecto daquilo que nós entendemos, então ele precisa de ter conhecimento. Conhecimento é algo importante. Ele precisa ter conhecimento respeitando a faixa etária de cada categoria. A mensagem para uma criança, ela não pode ser a mesma mensagem que se dá para um adulto, porque a criança ela ainda não cresceu tanto, não desenvolveu tanto ao ponto de entender a linguagem total dos adultos. A mensagem para um adolescente também, ela tem que ser relativo à idade do adolescente. E às vezes nós cobramos tanto dos adolescentes, quando nós, naturalmente, se fôssemos eles, nós deveríamos entender a época que estão vivendo, o momento que estão vivendo. Então, o conhecimento precisa saber sobre isso. Jesus escreveu lá em São Mateus, aliás, não escreveu, Jesus nunca escreveu, mas o que está escrito em São Mateus, que Jesus disse, São Mateus 24, e o verso 45 e 46, eu creio que você conhece já esse texto, mas é um texto para observação, para reflexão daquilo que nós estamos ministrando nesta noite. Então veja bem, o que Jesus diz? Ele fala sobre a questão daqueles
que alimenta as pessoas. Ele diz aqui: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? E quando ele fala seu tempo, é exatamente isso que eu estou dizendo, é sobre a faixa etária de cada categoria. E ele diz no verso 46: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E aí ele continua o seu discurso falando acerca das beneficências que aquele servo fiel vai ter. Mas não é o caso aqui que eu quero aprofundar. O que eu quero apenas é fazer essa reflexão, para que nós, como ministro de Cristo, possamos ter a aprovação, não só de Deus, mas também daqueles que estão ao redor de nós, que é o nosso tema. Nosso tema, nosso assunto, ele sai lá de 2 Timóteo capítulo 12, verso 15, mas ele também, ele se divide em 4 tópicos, e nós hoje estamos estudando o terceiro tópico, que é o reconhecimento dos homens, o reconhecimento do povo sobre o nosso ministério. E aí nós vamos ter aprovação. Então, meus irmãos, o conhecimento é tão importante. Eu quero só citar um fato para encerrar, mas é o exemplo muito claro do conhecimento, que as pessoas, por falta de conhecimento, ele pode trazer um prejuízo. Ele pode trazer um prejuízo para muitas pessoas. Então, no capítulo 4 de 2 Reis, nós vemos aqui um fato importante. E aqui diz assim: e voltando Eliseu de Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Veja que situação. Eles passando necessidade, Eliseu ali com aquele monte de pessoas, de jovens, aprendendo na escola de profeta, aprendendo a palavra de Deus, mas sem comer, as pessoas não aguentam muito tempo. E aí o profeta viu a necessidade, mandou Geazi colocar a panela no fogo para fazer uma sopa, fazer um caldo. E aquele moço sem conhecimento vai lá e pega aquela parra de ervas bravas. Certamente é a que está mais bonita, porque aquilo que é bravo nem os animais comem. Os animais têm um instinto de conhecer as ervas. Então é lógico que ela estaria muito mais bonita. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas bonitas são enganosas. Nós temos que ter cuidado com as coisas quando elas aparecem muito bonitas. Mas aí veio a questão do veneno, porque aquela erva era venenosa. E quando eles foram comer o caldo, eles sentiram um gosto horrível e falaram: peraí, isso aqui não está certo não, alguma coisa errada aconteceu. Quando eles foram verificar o erro, já estava tarde, mas ainda Eliseu estava ali, e ele disse então que eles trouxessem um pouco de farinha, e ele colocou naquela sopa, e aí eles puderam comer. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a falta de conhecimento pode trazer sérios problemas. Você não precisa pregar bonito, você não precisa querer que as pessoas se impressionem com as suas palavras, mas que as pessoas se impressionem com a palavra de Deus, aquilo que você expõe com conhecimento. Você não precisa de palavra muito bonita. Todas as pessoas que querem enfeitar as suas palavras acabam trazendo dificuldade. Não enfeite a palavra, prega na sua linguagem, prega no seu estilo, mas pregue com conhecimento.
prega a palavra de Deus para libertar as vidas, para trazer alegria ao povo. Você não precisa de temas tão complicados. Se eu fosse falar de medicina aqui, o que eu ia falar de medicina? Eu não entendo nada de medicina, até para tomar um analgésico eu tenho dificuldade, porque eu não entendo de medicina. Quando eu tenho algum problema, eu tenho que ir correndo no médico, eu não sei o que é, eu não sei qual é o remédio bom. Então, se eu vou falar de medicina aqui, eu vou falar o quê? Praticamente, eu vou deixar os meus ouvintes todos em confusão. Mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Quando eu vou falar da Bíblia, eu tenho que ter conhecimento dela. E é isso que nós estamos falando sobre o dispenseiro. Ele precisa ter, primeiro, a chave da dispensa, para ele poder ter liberdade de entrar, de sair, a hora que ele quiser. Ele tem que ter a chave. A chave Jesus já deu. Agora, ele tem que ter o conhecimento. O conhecimento você tem que buscar. A inteligência Deus dá para todo mundo. Mas o conhecimento você busca. Se você não buscar, você fica sem. E nós vemos tantas pessoas hoje que podiam ser formadas. Não são porque não estudaram. Mas todos aqueles que estudaram são formados. Buscaram o conhecimento e acharam. Inteligência ele tem porque Deus deu. Então Deus deu inteligência para todo mundo. Agora o conhecimento você tem que buscar. Então busque conhecimento. Aliás, o provérbio fala isso sobre buscar o conhecimento, para que você possa ser uma pessoa abençoada e ter a aprovação de Deus e também a aprovação daqueles que estão em volta de você. Meus amados, eu gostaria de continuar, mas eu sei que o tempo não é suficiente para continuar. Eu vou encerrar por aqui, mas agradecer a Deus pela vida daqueles que estão atentos à palavra de Deus. Então você não pode se esquecer que você tem que se enquadrar dentro desses princípios daqui como ministro de Cristo e também como dispenseiro, aliás, dispenseiro dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são coisas escondidas que Deus tem para revelar através dos seus servos, das suas servas, de todos aqueles que se dedicam e que querem fazer um bom trabalho para o Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Fique com Deus e vamos em frente. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus chegou. Nesse momento, meus amados, eu quero fazer uma oração por todos. Você que está em casa, eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, mas não há nada que o Senhor Deus não possa resolver. Eu tenho certeza que Deus está colocando a sua mão de poder sobre a nossa nação. E nós vamos continuar orando pela igreja, continuar orando pelo povo, continuar orando pelo Brasil. Vamos orar pela nossa nação, nosso país, a nossa pátria. E eu quero orar nesse momento. E se você puder orar comigo, ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra ministrada nesta noite. E também, Senhor da glória, pelos irmãos que estão ouvindo, estão atentamente, Pai amado, meditando nesta palavra tão valiosa para aqueles que assim a consideram. Meu Deus, que o Senhor possa trabalhar na mente e no coração das pessoas e abençoá-los de uma forma gloriosa, que todos entendam, Senhor, o propósito do ministério, o propósito da obra de Deus. Pai, eu oro por todos os irmãos que têm desejo de serem obreiros, que nós estamos numa escola de formação de obreiros, como existia as escolas de profeta. Meu Deus, agora nós temos uma escola para a formação de obreiros líderes. Eu peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, nos ajude, nos dê vitória. Nós estamos vivendo dias difíceis, que nem culto presencial podemos fazer, mas através dos meios que dispomos, nós podemos, Senhor, pregar a Tua palavra como temos feito nesta noite. E assim eu te peço, ó Pai, que abençoe a todos os irmãos, todos que participaram e que porventura ainda irão participar, que não estão no momento, mas que possa depois assistirem e ouvirem e meditarem, Pai. Eu oro pela nossa nação, pelo nosso Brasil, meu Deus, pela nossa pátria. Meu Deus, estenda a Tua mão em favor
ó Pai, desta grande nação que eu tenho certeza que o Senhor ama. Meu Deus, esta nação, esta pátria. Meu Deus, o Senhor tem escolhido o Brasil para ser uma nação poderosa. Nós temos sido, Senhor, assolapado por muitas coisas ruins, mas agora eu creio que o Senhor vai estender a tua mão de libertação, a tua mão de poder, para fazer uma grande obra nessa nação. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero chamar sua atenção para algo importante, que é a contribuição na obra de Deus. Se você pode nos ajudar, faça a sua doação através das contas da igreja, que está aparecendo aí na tela. E a contribuição, ela é muito importante, porque nós sabemos que através das contribuições a igreja é mantida e o povo de Deus é abençoado, e nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas. Então que você possa fazer sua doação com alegria, e assim nós agradecemos em nome da igreja. E que Deus te abençoe. Se o sol se pôr e a noite chegar, O que fazer? Tu és quem me guiar. Se a tempestade me alcançar, Tu és É uma decisão que eu tomo. meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua Isso é confiança. mão Me traz à tona. me traz à tona pra respirar e me faz. Novamente, se o sol. Come on. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão Vai me trazer. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu vais, Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Aleluia. Uma vez mais.